Quando o senhor deixou o mandato, 2012, 2012. Algumas obras ficaram em andamento. Sim. Porque, como eu vejo hoje, sabendo, enquanto vereador, tem muito recurso que vem no ano anterior. Eleição de deputado, aí faz o orçamento, faz os convênios e manda o recurso para a cidade. Sim, com certeza. E para começar uma obra, como a gente vê hoje, tem algumas obras que estão sendo iniciadas em junho de 2024. Se por acaso trocar, outra pessoa for eleita, vão ter obras que estarão em andamento. Sim. O senhor deixou obras por terminar? Sim, deixei obras em andamento. Mas eu, pela primeira vez, eu vou te fazer um agradecimento para você aqui em particular. Pela forma como você colocou isso. E eu fico muito feliz, porque essa tem que ser a visão. Você me fez a seguinte pergunta, Robson. Quando o senhor deixou o mandato, o senhor deixou algumas obras em andamento. As pessoas perguntam, dizendo, o senhor deixou obra parada. Eu não deixei nenhuma obra parada. Eu deixei todas em andamento. E em condições de serem concluídas. Mas não era interessante concluir, não sei o motivo. E aí, algumas passaram por mudança de projeto, que foi o caso da rodoviária, que não era aquela. Era um projeto mais ousado, mais bonito, com uma dinâmica diferente daquilo que está ali. Muitos dos políticos que estão aí conhecem o projeto, porque eu mostrei. Eu tenho cópia desse projeto, sabe? Então, mas vou concluir uma coisa que o Gessé... Não foi o Gessé que fez aquilo. Aquilo não era para mim, era para o povo de Jacupiranga. Ele tinha que ser concluído da forma como foi planejado. E você, hoje, vereador, você sabe que quando você desenha um projeto e você elabora a planilha orçamentária para você definir os custos de cada etapa da obra, você então faz tudo aquilo, depois você prepara o edital de licitação, é feito o edital, é encaminhado para o departamento de licitação, é licitado e as empresas participam. Verificam algumas as fazem planilhas. visita em loco, verificam a planilha, vão ver as condições e uma ganha. Se a empresa participou e ganhou, é porque tudo aquilo que está no projeto é passivo de conclusão. Não concorda comigo? Concordo. Desde o financeiro até a execução da obra. A rodoviária e o Departamento de Educação passaram por isso, como tantas outras obras que eu fiz aqui e concluí. Só ficaram essas duas sem conclusão, até pelo tamanho, pelo que ela representaria para esse município. Então, quando chega o 1º de janeiro, para-se as obras. Aí sim para. Eu deixei a obra em andamento. Elas foram paralisadas. Aí se é legal que ela paralisou para estudo, para isso, para rever isso. Não pode fazer, não precisa fazer isso. Reveja com a obra em andamento. Conclua aquilo que foi planejado. Entregue à população aquilo que vai dar a ele mais orgulho. Que ele vai olhar e falar, meu Deus, a minha cidade tem um espaço bonito. Ali naquela rodoviária, a parte de cima seria uma praça de alimentação bonita, onde as pessoas estariam ali com as suas famílias. Sabe? É um olhar diferente da coisa pública que você tem que ter. Isso só consegue ter quem gosta do município e quem quer ver a cidade sendo vista por um outro ângulo, por um outro prisma, para que as pessoas que vêm de fora que tenham um outro olhar e falam, mas que bonito, que belo que é isso. E assim foi também com o anfiteatro. Eu deixei ele em andamento, eu não deixei a obra paralisada. Não fui eu quem parei. E eu estranho o fato de que se passaram 3 gestões e as coisas não aconteceram. Aliás, você pode me dar uma informação. Se não me engano, se eu ouvi isso, eu não vi documentos, o prédio da educação não é mais da prefeitura ou ainda é? Não, na verdade, eu acabei de anotar, professor. Assim, eu tem coisas por fazer, tem coisas na minha lista e tem coisas que até por outras prioridades vão descendo a lista e as prioridades vão acontecendo. Então eu acabei de anotar. Rever a lei do anfiteatro. Acabei de escrever aqui no meu papel. Por quê? Foi feita uma lei de doação para o Estado daquele prédio. Antes da eleição para presidente e deputados, teve presente aqui um deputado, apresentou um projeto para que ali fosse transformado num centro de inovação tecnológica da educação. E para o Estado fazer a obra, deveria ter a posse do prédio. Então foi feita uma lei na Câmara autorizando a doação para o Estado para que o Estado pudesse executar o projeto apresentado.
Só que o deputado que apresentou o projeto, no papel, a perspectiva, o desenho, não foi eleito. E acabou. E o projeto morreu ali. Então, falando do anfiteatro, acabei de lembrar e escrever, rever a lei do anfiteatro, porque é uma lei que a gente precisa revogar e voltar a posse para o município. Então, você há de convir comigo. Se eu dou um bem para um outro ente, é porque ele está em condições de uso. É porque ele pode ser finalizado. O problema é que quanto mais tempo passa, vai se deteriorando. Em 2013, você tinha uma condição de terminar. Sim. 2015, já a telha começa a ter vazamento, a pintura ninguém se perde, as cuida. Pessoas invadem e levam, porta, quebram, depredam. E aí, o culpado é o gestor anterior? Claro que não. Mas qual é o olhar ali? Ali é onde você tem o Departamento de Educação e tem aquilo que será o anfiteatro do município e vai servir de orgulho para essa cidade ainda. E eu quero que Deus me dê vida para eu poder pelo menos assistir ali peças de teatro e participar daquele espaço. Mas ali é um olhar de quem conhece a educação. O Departamento de Educação está aqui, do lado tem um anfiteatro, com equipamentos que dão sustentação para aquele departamento que está ali, com atividades que não poderão ser feitas dentro do Departamento de Educação, mas que poderão ser feitas dentro do anfiteatro. Curso, palestra, formatura. Formatura, curso de formação, a vinda de uma personalidade no município, a apresentação de uma peça de teatro que tem lá fora pode ser trazida para cá. É um olhar de quem quer ver essa cidade se desenvolvendo também pela cultura, também pela educação, numa contribuição ali conjunta da cultura com a educação, transformando a visão desses jovens que tem aqui, porque eles precisam ter contato com aquilo que tem lá fora. Eu vou te falar uma coisa para você que aconteceu comigo quando eu professor lá no Butujuru. Esse aluno hoje é meu amigo, é meu eleitor. Um dia eu resolvi pegar meus alunos e dar uma volta na cidade. Falei, hoje nós vamos conhecer alguns pontos aqui, que eu era professor de física e de matemática, vou mostrar algumas coisas, eu quero andar com vocês. Então eu saí a pé. E de repente eu vi que um determinado aluno, não vou citar o nome dele, mas ele sabe que eu estou falando dele, porque ele é meu amigo e esse aluno não saía de perto do professor, cara. Um cara grandão, sabe? Não saía de perto do professor. E eu estranhei. Falei, eu ia para lá, ele ia atrás. Eu atravessava a rua, ele atravessava. Me incomodou aquilo. Aí eu falei, peraí, meu amigo, o que está acontecendo? Vai, rapaz, vai aqui, vai. Não, professor, não, vamos pegar uma rua aqui. Professor, deixa eu falar uma coisa, senhor. Eu não conheço Jacupiranga. Eu só venho para a escola, professor. Se o senhor me soltar aqui, eu me perco. Então, eu não posso ter uma situação como essa no nosso município. Então, eu tenho que ter um olhar diferente, de além de desenvolver este município para aqueles que já estão aqui, o município na sua estrutura, dar a eles condições de conhecer o que tem lá fora, para que se um dia ele sair para ela e falar, eu vi isso aqui. Não igual isso aqui na sua essência, mas muito parecido. Eu vi o embrião disso lá na minha cidade. Eu não sou leigo nisso, porque eu passei a ver isso também lá. Eu, enquanto professor, enquanto prefeito, preciso dar condições de que isso aconteça aqui. Eu gosto de uma peça de teatro. Eu gosto de um teatro. Eu gosto de cultura. Eu gosto de me sentar e ver os artistas ali passando uma mensagem, cada um com a sua forma de ser. E alguns fazem com que você chore, outros fazem com que você dê risada, outros mexem com o seu sentimento, outros te fazem pensar e te fazem viajar para você refletir sobre algumas coisas. Esse é o papel. Tem que ter isso, Robson. Essa cidade merece, esses jovens merecem, os idosos merecem, as igrejas merecem. Então tem que ter alguém ousado, com vontade, com determinação e com condições de defender aquilo que fala e com conhecimento daquilo que está falando. É disso que eu estou dizendo, de você construir uma cidade diferente. Eu comecei esse processo. Não entenderam isso. E ainda me criticaram porque eu comecei a construir o anfiteatro que outros deveriam ter concluído. Querem apurar problemas que, porventura, julgam que não teve, foram criados depois? Apurem, mas concluam aquilo que foi feito para este município. É porque o dinheiro público é nosso recurso e precisa porque o prédio ser finalizado. não é meu, não é desse professor.